Muito bom, depois desse tempo de louvor, adoração, vamos à palavra de Deus nessa manhã. Hoje eu vou falar sobre isso não é brinquedo, trate seriamente com o pecado. E para isso a gente vai a um texto da palavra de Deus que se encontra em Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem nem se desanimem. A partir do 4 agora. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Adiante, a partir do 8. Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. E adiante. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Muito bom. Então, nós vamos falar basicamente sobre a luta contra o pecado. Esse é o nosso assunto. E esse assunto certamente não é brincadeira. Nós não estamos falando a respeito de um brinquedo. Falar sobre pecado é falar sobre o principal problema da humanidade. Na verdade, independente do tempo em que vivemos na história, independente das tendências, dos males que vêm sobre nós, das modas que surgem no mundo, de quantas coisas são desenvolvidas, de quanta tecnologia é desenvolvida. Na verdade, o grande e principal problema da humanidade continua sendo esse, o pecado. E além do pecado no singular, que é a natureza que nós herdamos de Adão e Eva, os nossos primeiros pais, quando caíram, nós produzimos, porque temos essa natureza pecaminosa, nós produzimos atos pecaminosos, nós temos ações pecaminosas. E certamente esse é o principal problema que nós enfrentamos no mundo. E com relação a isso, há pelo menos ou apenas dois tipos de pessoas. Aqueles que ainda estão escravizados pelo pecado, que não sequer têm consciência do seu próprio pecado e estão, por isso, desconectados de Deus, o Criador, porque é isso que o pecado faz, ele causa morte, ele causa separação de Deus. E o outro grupo de pessoas é aqueles que, tendo reconhecido que são pecadores,
receberam um único remédio para esse problema, que é a graça salvadora de Jesus Cristo. Então, dá para a gente dizer que o principal problema do ser humano é o pecado e o remédio para esse problema é o Evangelho de Jesus Cristo, que nos apresenta a solução para esse grande problema. É muito interessante irmos, por exemplo, ao texto de Mateus capítulo 1, versículo 21, quando o anjo de Deus fala com José a respeito do filho que Maria teria, e ele diz: e vocês colocarão o nome dele Jesus. Você sabe o que significa Jesus? Salvador. Porque o anjo explica: ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quando Jesus vem a esse mundo, ele fala muito sobre pecado. E ele mesmo se apresenta como o Salvador. O seu nome é Jesus, Salvador. E olha só que interessante, Jesus, o Filho de Deus, quando é questionado sobre a sua missão, sobre o seu propósito nesse mundo, ele diz: eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Perdido no pecado, perdido longe do Criador, perdido, desconectado de Deus, o Salvador. Então, se há apenas dois grupos no que diz respeito ao pecado, a minha primeira pergunta para você que está me ouvindo, para você que está nos acompanhando é a seguinte: em que grupo você está? No grupo daqueles que já foram salvos dos seus pecados, perdoados dos seus pecados, e estão vivendo agora uma nova vida, reconectados com o seu Criador? Ou no grupo daqueles que ainda estão desconectados do seu Criador e estão tentando lidar com os seus próprios pecados de muitas maneiras, como, por exemplo, tentando negar que são pecadores? Muitas vezes eu converso com pessoas que dizem isso: eu não acredito nessa história de pecado, acho que isso é uma invenção humana para tentar escravizar as pessoas, eu não me reconheço como pecador. Mas se nós cremos que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, nós cremos que ela trata do pecado como algo muito sério que nos separou de Deus, e inclusive ela nos diz com muita clareza que não há nenhum homem que escape disso. A Bíblia diz com todas as letras que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, a não ser que algo de fora venha os salvar. E esse algo de fora que vem nos salvar, o Evangelho nos diz que é Jesus, o Filho de Deus, que se fez homem, que veio a esse mundo e se entregou para nos salvar dos nossos pecados. Muito bem, e aqui o texto que nós tratamos hoje, nós escolhemos para a reflexão de hoje, ela nos fala a respeito dessa luta contra o pecado. E nessa luta contra o pecado, muitas vezes eu percebo que muita gente está bem distraído. E na verdade nós vivemos num mundo de muitas distrações. Um mundo que muitas vezes se deixa levar por tudo que é entretenimento. Na verdade, parece que a maneira como as pessoas estão vivendo é como se elas não encarassem a sua realidade de pecado como algo sério. E então, nós temos no mundo muitas coisas, muitas distrações. A indústria que mais cresce no mundo é a indústria do entretenimento, que cria coisas, ferramentas para nos distrair, para nos entreter. Porque se a gente não tiver muito com o que se entreter, nós vamos começar a olhar realmente para a nossa condição humana e ver que o pecado faz parte de nós e muitas vezes a gente não vai aguentar essa realidade dura de quem realmente somos, de qual é a nossa condição. Então é preciso que a gente distraia. Não vou dizer que não é importante a gente ter momentos de distrações, né? Mas me parece que muita gente anda distraída com relação ao seu pecado, e o principal objetivo da minha palavra ou da mensagem dessa manhã para quem está ouvindo é realmente nos fazer pensar um pouquinho se nós não estamos brincando com a nossa própria vida, brincando com a nossa vida com Deus, brincando com o pecado na nossa vida. E o texto aqui nos mostra que esse pecado é algo tão sério que custou a vida de Jesus. Jesus foi morto não por causa do seu pecado, mas por causa do pecado de toda a humanidade, do meu e do teu pecado. Veja bem, então o pecado é uma coisa tão séria que custou a vida de um justo.
E aqui eu me lembro de uma história muito interessante, na verdade é uma ilustração bem interessante, eu convido você a pensar o seguinte: imagine que uma pessoa que você ama muito, sua mãe, seu pai, está doente, está sentindo uma dor muito forte no abdômen. E vem e fala para você: não aguento mais, estou sentindo muita dor. E alguém diz para você o seguinte: olha, eu conheço um médico muito bom, um médico muito gente boa, um médico que é capaz de ajudar as pessoas a melhorarem em instantes. E você então leva essa pessoa querida que está passando por essa dor a esse médico. E chegando lá, o médico pergunta o que a pessoa tem. A pessoa diz: eu estou com uma dor horrível aqui no meu abdômen. E o médico vê que essa pessoa está sofrendo muito e ele diz: eu não posso ver uma pessoa sofrendo desse jeito, eu não aguento ver as pessoas com dor, sofrendo tanto. Já sei, eu vou te dar uma dose de morfina para você parar de sofrer tanto. E aí, vai lá, digamos que é o seu pai, então, essa pessoa querida, o médico aplica lá a morfina e em poucos minutos o seu pai, que estava antes rolando de dor, agora está rolando de rir no consultório com esse médico. E aí o seu pai, o médico dispensa você, seu pai diz: nossa, mas olha que médico, gente boa, o cara conta umas histórias engraçadas, ele conta umas piadas incríveis, e você até pensa: meu Deus, mas olha só, meu pai chegou aqui com tanta dor, está voltando para casa tão bem. Contudo, o efeito desse remédio passa logo e o seu pai volta a sentir dores horríveis, e você leva de novo o seu pai até esse médico. O médico dá uma olhada e diz: nossa, mas você está sofrendo demais, conta mais uma história, aplica mais morfina, conta mais algumas piadas. Seu pai é dispensado mais uma vez, volta para casa, e na terceira vez, quando você tenta levar o seu pai ao médico, ele acaba morrendo, porque na verdade o médico não diagnosticou, não investigou, e o seu pai acabou, vamos dizer, teve uma apendicite aguda e acabou tendo uma infecção generalizada. Você diria que esse médico é um bom médico ou não? Ele estava preocupado em fazer o seu pai se sentir bem, estava preocupado em tirar a dor do seu pai, mas certamente você não diria que ele é um bom médico. Por quê? Porque ele não foi capaz de dar um diagnóstico correto, e por dar um diagnóstico correto, fazer um tratamento adequado e realmente lidar com o problema verdadeiro do seu pai. Pois bem, pense em qual é a nossa tarefa enquanto Igreja de Jesus e qual é a minha tarefa enquanto pregador da Palavra de Deus. Não é simplesmente fazer as pessoas se sentirem bem, elas terem as suas dores amenizadas de uma forma paliativa. E eu sei que falar sobre o pecado não é uma coisa que agrada muito aos ouvintes, mas é nossa tarefa como igreja, é minha tarefa como pastor. Até tem uma frase legal do Augusto Nicodemos que diz o seguinte: é tarefa do pastor não permitir que as suas ovelhas pequem em paz. Falar sobre o pecado é algo muito importante e necessário para que nós nos lembremos de qual é o nosso verdadeiro problema, e não apenas isso, nos lembremos que há uma saída, que há uma solução. Então essa é a tarefa nossa como igreja: dar o diagnóstico correto e um tratamento correto. E o diagnóstico correto é: o principal problema dos seres humanos é o seu pecado, é a sua condição de pecadores separados de Deus. E o tratamento correto é a graça de Deus em Cristo Jesus. O Evangelho faz isso. Ele nos leva a tratar do pecado com muita seriedade. Então, aqueles que ainda não se renderam a esse tratamento, que é a graça de Deus nos salvando, nos fazendo nascer de novo, nos fazendo encarar uma nova vida em Cristo, aqueles que ainda não fizeram isso precisam fazer isso, se render. O Evangelho nos convida a fazer isso. Mas nós não podemos esquecer que aqueles que já fazem parte do seu reino, do reino de Deus, aqueles que já nasceram de novo, aqueles que já estão passando por tratamento, ainda são pacientes e ainda precisam continuar lutando contra o pecado durante todos os dias da sua vida enquanto estivermos nessa terra. E aí nós vamos então ao texto. Por exemplo, no versículo 1 do texto que nós vemos a Bíblia nos dizer: livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é
proposta. Veja bem, o versículo 1 então nos convida a deixar para trás tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, porque essa nova vida com Deus é uma caminhada dia a dia até o dia de Cristo, até o dia que vamos nos encontrar com Deus, vamos estar diante do seu trono. E é responsabilidade nossa, daqueles que creem em Jesus e que começaram essa caminhada, se livrarem do peso do pecado que os envolve e que tenta atrapalhar nessa corrida. Mas aí nós vemos também no versículo 4 exatamente a expressão luta contra o pecado. Veja bem, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o sangue. Então, nós recebemos um novo coração, uma nova condição, e essa condição é colocada logo a seguir no texto, a condição de filhos de Deus, aqueles que receberam a Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas, aqueles que creem em Jesus. A Bíblia nos diz, por exemplo, em João 1, versículo 12, que Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Agora, mesmo que tenhamos um novo coração, uma nova condição e um novo destino, não mais uma vida eterna de condenação longe de Deus, mas uma eternidade com o Senhor, a nossa velha natureza ainda está em nós. E por isso, nós precisamos nos desvencilhar do pecado e lutar contra ele. Agora, indo um pouquinho adiante, no texto, nos versículos 5 a 7, a Bíblia nos diz que Deus é um Pai que é capaz de nos disciplinar, Ele vai nos disciplinar, a partir do versículo 5. Olha que interessante. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. O Senhor disciplina a quem ama. Deus castiga, a palavra aqui é forte, né? Castiga todo aquele a quem aceita como filho. E aí tem uma perguntinha interessante. Suporta as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Acho que aqui vale um parênteses interessante, né? Qual o filho que não é disciplinado por seu pai? A resposta seria os filhos desse tempo, desse século, desse momento da história, porque parece que muitos pais têm muita dificuldade em disciplinar os seus filhos e a gente vê filhos sendo criados sem limites, sem disciplina, e isso faz muito mal para esses filhos, para essa geração que tem sido criada sem aprenderem limites importantes. Agora, a dinâmica que o escritor de Hebreus está usando é exatamente a dinâmica de como um pai deve educar os seus filhos. Ele diz, olha, um pai que ama o seu filho vai educar o seu filho para que ele cresça aprendendo, sendo alguém, um homem de caráter, uma mulher de caráter. Deus também disciplina a quem ama e castiga a quem recebe como um filho. E aí ele diz, olha, se a gente entende a vida dessa forma, Deus é um pai que disciplina, então a gente entende que esse Deus está comprometido, porque nos ama, em nos aperfeiçoar. E quando Deus nos disciplina, Deus nos corrige, Ele faz isso para que nós sejamos participantes da sua santidade. E aí ele faz uma outra conclusão muito interessante. Se vocês se veem sem disciplina da parte de Deus, então vocês não são filhos legítimos, porque os filhos legítimos sempre são ensinados, são disciplinados. Quem está sem disciplina não é filho. Será que o tempo em que vivemos não é de fato um tempo de disciplina de Deus? Vivemos no meio de uma pandemia, vivemos com sérias limitações no nosso trabalho, no convívio social, na nossa congregação como igreja. Nós não podemos estar aqui juntos nos domingos de manhã para adorar a Deus, para glorificar a Deus juntos, para congregar, para ter aquele tempo gostoso de comunhão,
para elevar as nossas vozes em oração e adoração juntos. É um tempo diferente, é um tempo difícil, é um tempo de disciplina. E Deus certamente não quer que a gente desperdice esse tempo de disciplina. Eu tenho falado sobre isso nas últimas semanas, sobre o perigo de nós desperdiçarmos esse tempo que vivemos e inclusive desperdiçarmos o sofrimento que estamos enfrentando. Não esqueça disso. Se você é filho de Deus, se você recebeu a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você é tido, é tomado como filho de Deus. Então, o seu Pai, esse Deus Todo-Poderoso, não vai te deixar do jeitinho que você estava quando você chegou. É muito interessante a gente pensar que Deus nos ama do jeito que a gente estava. Quando Deus nos olhou no mundo, do jeito que a gente estava, cheio de pecado, todo torto, todo sujo, Deus foi capaz de nos amar e de nos aceitar exatamente desse jeito. Se você é alguém que está ouvindo, sabe que a sua vida está torta, a sua vida está, olha, num caos, Deus te ama, Deus continua te amando e Deus continua te chamando. E pelo Evangelho de Jesus, por meio da graça de Deus, Ele quer te fazer filho dele. Mas a partir desse momento, que Ele te lava, te purifica, te dá essa nova condição de filho de Deus, tenha certeza, Ele está comprometido em transformar você à imagem do Filho dele, Jesus Cristo. E então, você vai ter que passar por correção, você vai ter que passar por disciplina, você vai ter que passar por algumas situações até complicadas, conforme o texto que nós lemos no início, antes do nosso período de louvor, lá em 1 Pedro 1, que talvez seja necessário que passemos por momentos em que sejamos contristados, para que a nossa fé seja provada e sejamos refinados como o ouro é refinado pelo fogo. Agora, esse refinamento pode ser poético e bonito em palavras, mas ele dói demais na prática. Talvez se você é um filho da minha geração ou de gerações um pouco mais antigas, você vai lembrar que aquela varinha que os pais usavam para nos disciplinar doía bastante, não é? E o texto, inclusive, vai dizer que nenhuma disciplina, na hora que a gente está passando por ela, parece boa. A disciplina não é boa. Na hora que você está sendo disciplinado, eu lembro, gente, deixa eu confessar aqui para vocês, quantas vezes, quando criança, quando os meus pais me disciplinavam, eu os odiava. Eu tinha sentimentos horríveis, porque eu ficava pensando assim, eu vou embora dessa casa, eles vão ver, eles vão sentir falta de mim, porque o meu pai está me disciplinando, mas logo depois eu parava e pensava assim, poxa, mas sabe que eu merecia e foi bom. E hoje eu vejo como foi bom ter sido ensinado, como foi bom ter sido disciplinado, como foi bom passar por circunstâncias da vida em que a disciplina me trouxe grandes lições. Eu me lembro, por exemplo, de uma situação em que eu era criança, bem pequeno ainda, mas eu nunca me esqueci disso. Foi uma lição muito grande para mim, foi uma disciplina severa que a minha mãe impôs a mim. Eu estava brincando no quintal da casa de uma vizinha e achei um prendedor de roupa bonito, colorido, diferente dos prendedores de roupa que a minha mãe tinha, que eram de madeira, bem simples. Então eu peguei aquele prendedor e eu achei que seria legal ter um prendedor diferente. Eu escondi no meu bolso e levei para casa. Estava lá brincando com o prendedor, um tempo depois, minha mãe percebeu e veio e perguntou, o que é isso que você está brincando? E aí eu tentei até esconder, não consegui, e ela me disse, isso aí, onde é que você achou isso aí? E eu tentei até mentir, porque quando a gente faz uma coisa errada, já percebeu? O pecado é assim, ele nos leva a evoluir cada vez mais o nosso pecado. Eu já tinha furtado algo e agora eu estava mentindo para tentar esconder o meu outro pecado. Que coisa feia, né? Mas é assim, seres humanos fazem isso. E nós precisamos entender que isso não é brincadeira. Aí minha mãe viu isso, não achou bonitinho que eu tivesse pegado uma coisa que não era minha, não era nossa. Ela viu que aquilo era muito sério, então ela disse, olha, eu sei onde você pegou isso porque eu não tenho aqui em casa prendedores desse tipo. Você pegou lá da casa da Dona Maria. E aí eu comecei a chorar, porque eu sabia que lá em casa a coisa era séria, né? O pecado era tratado como coisa séria. Então eu reconheci
Eu disse, é verdade, mãe. Então ela disse, então você vai devolver para a Dona Maria. Eu disse, tá bom, eu vou levar lá onde eu encontrei. Ela disse, não, você não vai levar onde você encontrou, você vai chegar lá na casa da Dona Maria, vai confessar para ela que você pegou, vai pedir perdão e vai devolver. E eu chorei muito porque aquilo iria me envergonhar demais, mas não teve jeito. Minha mãe pegou, me levou até lá, me fez entregar na mão da Dona Maria, nossa vizinha, pedir perdão. Eu nem sei se a minha mãe lembra dessa história, eu sei que eu nunca mais esqueci. Aquela disciplina na hora foi horrível, horrível para mim, eu senti muita vergonha, mas aquilo me ensinou uma lição muito importante para a vida. Aquilo me aperfeiçoou, aquilo formou meu caráter, me fazendo saber que aquilo que não é meu, eu não preciso, não posso pegar nada que não é meu. Isso é roubo, isso é pecado e a gente precisa tratar do pecado com coisa séria. Então, se o pecado não é brincadeira, o pecado não é brinquedo, é coisa séria, Deus trata como coisa séria. Por isso, disciplina os seus filhos a quem ama, para que nós sejamos aperfeiçoados, para que a gente continue andando essa caminhada, essa corrida, como os 3 primeiros versículos desse texto de Hebreus 12 nos propõem, que a vida com Deus é essa corrida que nos está proposta, e para que a gente possa chegar ao fim dela, olhando para Jesus, a gente vai ter que deixar o pecado para trás, a gente vai ter que lutar contra o pecado. E aí o versículo 4 vai dizer que muitas vezes a luta contra o pecado é severa e ela vai nos custar caro, e Deus, Ele está disposto a não aliviar, Ele está disposto a nos disciplinar se for necessário, para que aprendamos, para que o nosso caráter seja forjado de acordo com quem é Jesus. Deus não quer de nós nada menos do que a imagem de Jesus Cristo estampada, refletida em nós. Então, nós vemos que a partir então do versículo 12, até a palavra portanto aparece, né? Há uma conclusão aqui. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano. Bom, isso nos leva à conclusão de que a gente precisa tratar seriamente com o pecado. E que a gente não trate o pecado como uma brincadeira, como um brinquedo, como uma coisa qualquer na nossa vida, porque Deus não trata assim. Às vezes nós somos tentados a dar nomes diferentes ao nosso pecado. Nós somos tentados até a rir do nosso pecado, a falar do pecado como uma coisa banal, mas não é. Isso não é brinquedo. O salário do pecado sempre será a morte. Então a gente precisa, como cristãos, como nascidos de novo, tratar o pecado como pecado. E isso deve nos levar a tomar algumas atitudes. E a primeira delas é reconhecer diante de Deus o nosso pecado. Veja bem, eu não estou pregando uma perfeição sem pecados. O que eu estou dizendo aqui é que todo pecado na nossa vida precisa ser nomeado, identificado e repudiado. Todo pecado na nossa vida precisa ser nomeado, ou seja, eu preciso entender isso. O que é isso que eu estou fazendo? É orgulho. Então tem que ser nomeado, tem que ser identificado, tem que ser repudiado, tem que dizer, isso tem que ser combatido, tenho que lutar contra isso. Todo pecado precisa ser repudiado na nossa vida, a gente tem que tomar esse cuidado para não brincar com as coisas sérias. Aqui, deixa eu só fazer um alerta importante antes de ir à leitura desse texto de Hebreus 4. É um texto muito interessante, porque às vezes, aqui, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos cair em 2 erros muito sérios e muito comuns
Veja bem, um dos problemas no que diz respeito ao pecado é a gente cair num legalismo. É a gente pensar que a gente pode resolver o problema do pecado por nós mesmos. É a gente achar que as nossas obras de justiça conseguem compensar os nossos pecados. É como a gente acreditar que existe aquela balança lá no céu, então a gente sabe que faz coisas erradas, mas a gente também faz coisas boas, e as coisas boas compensam as coisas más. Esquece isso não é bíblico. Você jamais vai poder ser redimido pelas suas boas obras, e muita gente está confiando nisso, se envolve em coisas nobres, se envolve em alguns projetos relevantes, se envolve em caridade e pensa, não, mas eu estou fazendo coisas boas, então Deus vai pesar e vai ver no final que eu estou bem. Isso é justiça própria. A Bíblia diz que não tem jeito. Há um texto bíblico em Efésios, por exemplo, que considera a nossa justiça própria trapo de imundícia. Na verdade, nós jamais seríamos capazes de fazer obras suficientes para nos salvar ou para nos redimir dos nossos próprios pecados. Cuidado, não é disso que eu estou falando, que hoje você vai tomar algumas decisões e vai vencer o pecado fazendo as suas próprias obras de justiça. Na verdade, nós começamos a vencer o pecado quando nós nos apossamos da vitória de Jesus. Tome cuidado, então, para você não confiar na justiça própria. Agora, veja bem, o caminho da graça é descrito na Bíblia como um caminho reto e estreito. E ao lado desse caminho há dois abismos, um abismo de cada lado. Um abismo é o abismo da justiça própria, então, de confiarmos em nossas próprias obras e acharmos que nós podemos, com as coisas boas que fazemos, compensar as más. E isso geralmente vai fazer com que a gente produza um coração legalista, que diz, eu sou bem melhor que o outro, que faz menos obras que eu. O fruto, então, da justiça própria é o legalismo. Mas o outro abismo, que está no outro extremo, é o abismo da graça barata. É dizer assim, não, o que me salva é a graça de Deus, é a justiça de Deus que me justifica, e que é uma verdade, são verdades, mas isso me dá legalidade, então, para viver a vida de qualquer jeito. Eu não preciso me preocupar, eu sou salvo pela graça, Jesus morreu por mim, me salvou, então agora eu vou viver minha vida tranquilamente, sem me preocupar com o pecado, sem lutar contra o pecado, porque o que me salva é a graça de Deus. Essa expressão, graça barata, foi cunhada por um teólogo e pastor luterano chamado Dietrich Bonhoeffer, e ele tem um livro, inclusive, sobre discipulado, muito bom, eu recomendo para quem quer aprender um pouco mais sobre o discipulado. Ele fala sobre essa graça barata que dispensa o discipulado, que dispensa a luta contra o pecado. E então, o fruto da graça barata é a libertinagem. É aqueles que não se preocupam mais com um caráter que reflete a glória de Deus, que reflete o amor de Jesus. Eles estão vivendo esquecidos de que vão se encontrar com o Senhor e começam a brincar com o pecado. Então, cuidado para não cair em nenhum desses extremos. Na verdade, o convite de Jesus para nós tratarmos seriamente com o pecado hoje é nós confiarmos na sua graça do início ao fim. Por isso você precisa começar reconhecendo o seu pecado. Trate o pecado como pecado com atitudes. E qual é a primeira atitude? Reconhecendo diante de Deus. E quando você reconhece diante de Deus e não simplesmente diante de outros pecadores, você não cai no erro de se comparar e dizer, eu sou mais pecador ou sou menos pecador, pelo menos eu não faço isso, pelo menos eu não faço aquilo. Quando nós fazemos isso diante de Deus, o que acontece é que nós ficamos diante de alguém que é santo, e aí não tem jeito. Ele é santo e nós somos pecadores. Mas esse Deus santo, ele resolveu o problema do nosso pecado enviando o seu Filho para morrer por nós. Então nós vamos a Deus, não sozinhos. Nós vamos a Deus não confiando em nós mesmos. Nós vamos a Deus, inclusive, para reconhecer o nosso pecado, mas acompanhados de um sumo sacerdote. É isso que está aí em Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. E diz assim, vê se você consegue acompanhar comigo, Hebreus 4, 14 a 16. Diz assim, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos
com toda a firmeza a fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, reconheça diante de Deus o seu pecado, mas faça isso com Jesus. Aquele que entrou diante de Deus por nós, aquele que se fez homem como nós, aquele que também passou por todas as tentações, mas sem pecado. E aí o texto faz um convite, já que nós temos um grande sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Acheguemo-nos, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança para recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, com esse texto em mente, com essa verdade em mente, com esse convite de Jesus, você precisa tratar do pecado com toda a seriedade. E aqui eu quero ir bem no chão da vida, na prática da vida. Se você é alguém, por exemplo, que está tendo problema com dinheiro, você tem sido mau caráter na administração do seu dinheiro, você é alguém que rouba, você é alguém que desvia recursos, ei, pare de dar outros nomes para isso. É pecado e tem que ser tratado como pecado. Vá a Deus e confesse o seu pecado e trate dele e lute contra ele. Se você é alguém que está com um problema sério de mentira, você é alguém que tem sido um grande mentiroso, pare de achar outros nomes para sua mentira. Reconheça que você é mentiroso, mentirosa. Se você é alguém que tem tido problema sério com a fofoca, você não trava a sua língua e tudo que você fala tem difamado pessoas. Pare de inventar desculpas e dizer que você está contando a respeito de motivos de oração para os outros. Para. Chame o pecado de pecado. Confesse a Deus e lute contra ele. Se você é alguém com problemas na área da moralidade, pare de achar desculpas. Pare de dizer, mas eu não sei, eu não consigo. Trate seriamente com o seu pecado. Você tem problema com pornografia? Ei, para de dar desculpas. Para de achar outro nome. Para de se apegar a coisas que te deem desculpas. Pare com isso. Reconheça a Deus que você tem problema com isso, que você tem problema com esse pecado e trate desse pecado. Lute contra ele. Se você tem problemas, por exemplo, eu sei que hoje está difícil ser pastor e a gente tratar de alguns pecados, cada vez mais são aceitos como não pecado, mas diante de Deus são pecado. E eu disse para vocês desde o início, isso não é brincadeira. E é meu papel enquanto pastor incomodar você e não deixar você pecar em paz. É a nossa tarefa como igreja alertar as pessoas a respeito do terrível resultado do pecado. Então, se você, por exemplo, é alguém que vive no que a Bíblia chama de fornicação, namorados que vivem como se fossem casados, uma vida sexual ativa, o que não é permitido pelas Escrituras, isso não tem outro nome senão pecado. Você pode estar dizendo, mas não é bem assim, as coisas mudaram. Segundo as Escrituras, isso continua sendo pecado, deve ser tratado como pecado, deve ser confessado como pecado e deve se lutar contra. Olha, eu poderia enumerar aqui uma série de coisas, mas o fato é que a gente tem que lembrar uma coisa. A Bíblia diz que o salário do pecado não é R$1.049, o salário do pecado é a morte. Todo pecado traz morte e você precisa reconhecer diante de Deus. Qual é o pecado que você precisa tratar na sua vida? Trate como pecado e lute contra esse pecado. Se você ainda não é um cristão, talvez o que você precisa fazer hoje é simplesmente dizer, Deus, eu reconheço os meus pecados, reconheço que eles me afastam de Ti, que eles me levam para longe de Ti, dos Teus propósitos para a minha vida, mas eu recebo a Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, e recebo esse perdão, e Ele te dá perdão, e Ele te chama e te traz para junto dEle. Pode fazer isso nesse momento, onde você estiver.
Se você precisar de ajuda, busque ajuda com alguém que já é cristão, que vai poder te orientar, talvez até por telefone nesse tempo aí de pandemia que nós vivemos. Mas se você já é um cristão que anda com Jesus, é a noiva de Jesus, você faz parte da igreja de Jesus, pelo amor de Deus. Olha, se nós estamos vivendo um tempo tão difícil, que eu entendo como um tempo de disciplina de Deus, e ainda assim nós vamos continuar pecando como se nada tivesse acontecendo, o que vai acontecer quando tudo passar e a poeira baixar? Você vai continuar numa vida muito mais terrível. Lembre-se, não estou falando isso por legalismo, mas talvez para te tirar de uma prisão, de algo que está te sufocando, de algo que está te consumindo as energias, porque quando nós permitimos que o pecado reine deliberadamente na nossa vida, esse pecado suga as nossas energias, esse pecado tira a nossa alegria, esse pecado acaba com aquela alegria que Jesus prometeu que fluiria do interior daqueles que creem nele. Talvez você é alguém que não tem desfrutado dessa alegria, você não tem desfrutado dessa vida, desse rio de águas vivas que deve fluir de dentro daqueles que creem em Jesus. Por quê? Porque talvez há pecados aí que são como esses pesos que estão todo dia sugando as tuas energias. Trate o pecado como pecado e tome atitudes. Lute contra eles. E essa é a primeira atitude. É você ir a Deus. E talvez hoje é o dia de você fazer isso. Parar de fugir de Deus. Parar de buscar algumas coisas para se entreter. E tratar com esse pecado que você sabe. Quando eu estou falando sobre isso, você sabe quais são os pecados que estão aí. E o inimigo tem usado para te acusar, inclusive. Trate sério com eles. Agora, deixa eu te dizer uma coisa que a Bíblia nos diz e que Deus estabeleceu. Para a gente ser curado dos nossos pecados, há algo mais que a Bíblia pede a nós, além de reconhecer diante de Deus. Saiba, toda vez que você reconhecer diante de Deus o seu pecado, e você pedir perdão, e você crer no perdão que há em Jesus, você receberá perdão. E não permita que o inimigo continue te acusando. Agora, para que sejamos curados, veja o que a Bíblia nos diz em Tiago capítulo 5. Então, a segunda atitude é confessar o seu pecado para um irmão. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu até coloquei uma frase aí também que diz: quem confessa a fraqueza não precisará confessar pecado. Olha aqui para mim. Veja bem, quando nós confessamos a Deus, recebemos perdão. Mas se nós quisermos cura, e eu sei do que eu estou falando na prática, tanto por ter ouvido aqueles que confessam os seus pecados e orado por eles, quanto por muitas vezes ter confessado os meus pecados e ter recebido oração de um irmão. A Bíblia promete isso. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Será que não é porque nós estamos tratando o pecado como uma brincadeira que a confissão deixou de ser uma prática importante para os cristãos? Houve um tempo em que ir ao confessionário era algo muito importante. Embora o confessionário seja talvez uma forma um pouco mais, como é que eu posso dizer, talvez não tão orgânica disso acontecer, porque, segundo o texto aqui, é confessar uns aos outros, não todo mundo confessar para o mesmo, né? Mas a gente ter pessoas na caminhada cristã de confiança, irmãos em Cristo, a quem nós vamos poder confessar os nossos pecados, sem que essa pessoa haja conosco de uma forma legalista e nos impõe um peso terrível, mas também sem que nos ouça e dê um tapinha nas costas e diga: para, cara, isso não é nada. Tudo bem se você tem problema no seu casamento e você está traindo a sua esposa, eu também estou. Não, você precisa ter irmãos em Cristo que amam a Cristo e que amam a santidade de Deus, que amam o santo nome de Deus e querem ser participantes da sua santidade e por isso vão dizer: meu irmão, eu quero te ajudar a vencer esse pecado. Veja, a luta contra o pecado, quando nós confessamos a alguém, ela ganha força no nosso coração. E é mais ou menos assim que acontece. Enquanto nós
mantemos apenas para nós mesmos, e mesmo que a gente confesse para Deus muitas vezes, a gente parece que tenta manter isso nas trevas, no escuro, no escondido. E é exatamente aí que as trevas trabalham, no escondido. Agora, quando nós trazemos para a luz, Deus age, Deus trabalha, e nós temos parceiros que nos ajudam a vencer o pecado. Eu tenho experimentado isso na minha vida, e isso é tão bom. Eu tenho parceiros, eu tenho alguns amigos, pastores, alguns irmãos de caminhada que não são pastores, mas são irmãos em Cristo de confiança, para quem eu posso abrir o coração e dizer, olha, eu preciso de ajuda. E eu quero lembrar essa frase que para mim foi uma descoberta muito interessante. Quem confessa fraqueza provavelmente não precisará confessar pecado. Quantas vezes eu fui abençoado por crer assim? Por quê? Porque estava no meio de uma tentação. E deixa eu lembrar, pastores são tentados, são muito tentados em várias áreas. E eu pude confessar para alguém o seguinte, olha, estou me sentindo tentado. Há uma fraqueza nessa área na minha vida, meu irmão, ora por mim, me ajuda. E só de fazer isso, de trazer alguém para lutar junto comigo, o meu coração foi fortalecido. E eu pude vencer esse pecado antes de cair nele. E é muito mais fácil a gente confessar que está em tentação e está fraco do que cair sozinho e depois ter que confessar o pecado. Porque veja bem, às vezes as pessoas, a gente ouve aí no mundo secular as pessoas falando sobre aprender a viver sem culpa, sobre aprender a tirar da cabeça esse conceito de pecado, porque isso é ultrapassado e tal, que são apenas construções sociais. O ser humano que tem uma consciência, Deus nos fez com uma consciência, e sempre que nós nos entregamos ao pecado, a nossa consciência é acusada, e se a nossa consciência não é mais acusada, ai de nós, porque significa que a nossa consciência foi cauterizada, e isso é terrível. Terrível seria se nós estivéssemos nessa condição de pecar, e nem se importar, nem nos importarmos mais com isso, estaríamos entregues a nós mesmos. Mas se nós ainda, ao pecarmos, sentimos a dor por isso, isso é uma boa notícia, irmãos. Significa que o Espírito Santo está agindo em nós. Então, por favor, pare de fazer de conta que não é com você. Pare de fazer de conta que você não tem que tratar isso na sua vida. Se é a amargura que está no seu coração, inclusive essa é uma questão que é abordada pelo texto. Diz que se nós não tomarmos cuidado e não lidarmos com a amargura, não tratarmos ela como um pecado que deve ser combatido, porque a amargura em si, ela está excluindo o perdão. Alguém que recebeu o perdão de Deus, que foi perdoado e não quer perdoar, prefere escolher o caminho da amargura, de dizer não para o perdão. Se nós recebemos tamanho perdão de Deus, é pecado negarmos o perdão a alguém. Veja bem, eu não sei qual é a sua área de pecado, mas Deus nos chama a confessarmos a Ele e a confessarmos a alguém de carne e osso como nós. E veja bem, você se sentirá, isso é incrível, né? Deus sabe disso, por isso Ele inventou desse jeito. Porque devemos nos humilhar muito mais diante de Deus ao confessar o nosso pecado, mas parece que nós somos humilhados da forma adequada e necessária quando confessamos para alguém tão pecador como nós, para alguém de carne e osso. E é nesse momento que recebemos oração de alguém de carne e osso que somos curados para vencer o pecado. Meu desejo é que hoje, enquanto você ouve essa palavra, você tome decisões muito sérias na sua vida de tratar o pecado como tem que ser tratado, como pecado, de tratar o pecado como algo que não é uma brincadeira, como algo sério, que deve ser abandonado. Nós devemos nos desvencilhar do pecado. E deixa eu te dizer uma coisa muito importante para a gente terminar. Toda a força necessária para vencer o pecado, todas as condições necessárias para vencer o pecado, já foram dadas para aqueles que creem em Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas e que receberam a Jesus, que foram feitos filhos de Deus. Se você recebeu um novo coração, porque você nasceu de novo em Jesus,
você já recebeu todas as condições para vencer o pecado. A Bíblia nos promete, 1 Coríntios 10, que nós jamais seremos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, Deus vai prover um jeito de nós vencermos a tentação. Deus é fiel. Deus não permitirá que você enfrente tentações maiores do que você pode suportar. Agora, nós somos tão inclinados ao mal e a nossa natureza ainda é pecaminosa. E a consciência disso deve nos manter humildes, inclusive para ouvir aqueles que vêm a nós confessar os seus próprios pecados. Então, eu encerro dizendo a você, tire um tempo para confessar para Deus os seus pecados. Se for necessário, eu tenho um caderninho onde eu anoto as minhas tentações, as minhas fraquezas, o que Deus fala comigo, e eu tenho feito isso constantemente. Os salmos nos ensinam a ter uma vida de oração que não apenas pede e não apenas agradece. Uma vida de oração contemplativa, uma vida de oração que olha para si mesmo e diz, Deus, sonda meu coração, vê se há em mim algum pecado, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Lembre-se, isso não é brincadeira, isso é coisa séria. E a segunda coisa que eu pergunto a você, espero que você já esteja pensando e dê uma resposta hoje ainda para isso, para quem você irá confessar os seus pecados? Porque eu sei que você tem pecados para confessar, assim como eu os tenho. E vamos tratar do pecado como tem que ser tratado, com seriedade. Então, que nessa manhã em que estamos falando sobre algo que não é tão bom assim de falar, mas que é tão necessário, nós possamos lutar contra o pecado, se for necessário, até derramar o próprio sangue, como Hebreus 12:4 nos diz. Que nós possamos encarar as disciplinas de Deus que Ele tem enviado a nós como humanidade nesse tempo, para nós realmente abandonarmos o nosso pecado e lembrarmos que Ele nos chama a sermos participantes da sua santidade, confiando no que Jesus fez na cruz. O texto aqui diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele, Jesus, deu a sua vida na cruz. Ele se fez pecado por nós. Ele se fez como um pecador por nós e sofreu todo o peso e toda a condenação do nosso pecado, para que nós fôssemos feitos santos, para que fôssemos santificados. E a gente não pode simplesmente banalizar isso, jogar isso fora e fazer o que o apóstolo Pedro diz de uma forma tão forte, que quando nós voltamos a viver deliberadamente no pecado, nós fazemos como o cão que volta ao seu vômito. Coisa nojenta, né? Nós fazemos como aquela porca lavada que voltou ao lamaçal. Deus não nos chamou para isso. Na verdade, o convite de Deus para nós nessa manhã e em qualquer momento que você estiver ouvindo essa palavra, é para você honrar esse nome que Deus te deu, esse novo nome, essas novas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, e viver livremente, viver lutando contra o pecado, vencendo o pecado, sendo curado e realmente podendo transmitir, refletir na sua vida, no seu caráter, o caráter de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Eu quero orar contigo para que Deus nos ajude a praticar essa palavra. Oremos. Pai Santo, obrigado porque nós estávamos perdidos em nosso pecado e não tínhamos condição alguma de vencer. Mas o Senhor veio e nos deu a possibilidade de uma nova vida. E agora, cada um que está ouvindo, recebendo essa palavra, que receba também do teu Espírito, ó Deus, a força para viver essa novidade de vida. Senhor, ajuda aqueles que estão reconhecendo, confessando os seus pecados nesse momento. Todos aqueles pecados que têm sido como um entulho nas suas vidas, que têm impedido desse rio fluir de uma forma abundante, rios de águas vivas. Senhor, ajuda-nos a abandonar o pecado, a confessar o nosso pecado, a confessar para alguém, para um irmão que possa orar por nós. E nós pedimos, cura-nos, Senhor, cura-nos de todo o pecado. Ajuda-nos a nos livrar dos pecados que tenazmente nos assediam e a correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós queremos ser participantes da Tua santidade e refletir a Tua glória, a Tua beleza, a Tua majestade nessa vida.
em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, a sua casa. Leve a sério essa palavra. Ponha a sua vida em ordem. Lute contra o pecado. O Senhor está contigo. Ele quer te fazer participante da sua santidade. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam abundantes sobre a tua vida. Tenham todos um excelente domingo, uma excelente semana. E mais uma vez, para vocês aí que não se inscreveram no nosso canal, aproveite e faça isso. Se essa palavra te abençoou e você quiser compartilhar com algum amigo, algum familiar, alguém que pode estar necessitando dessa palavra, compartilhe também o link desse vídeo e que essa palavra possa se multiplicar e chegar a muitos corações. Obrigado a todos vocês por nos acompanharem até aqui. Que Deus abençoe a todos e até mais.